Vamos falar agora sobre os quadriláteros notáveis. Quadrilátero sabemos que é qualquer figura geométrica que tem quatro lados. Os quadriláteros notáveis são alguns tipos de quadriláteros que já têm uma pré-definição e que devem ser conhecidos pelos estudantes. Por exemplo, essa figura aqui é um trapézio. O que é que caracteriza o trapézio? Ele tem dois lados paralelos. DC é paralelo a B. E os outros dois lados, não paralelos, eles unem esses segmentos de retas paralelos, formando assim um trapézio. Esses lados paralelos iremos chamar de base menor e base maior. O trapézio ele tem uma ele tem algumas subdivisões que são os trapézios isósceles, igual ao triângulo, né? Quando ele tem os lados não paralelos congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, esses ângulos da base aqui serão também congruentes. Então, esse é o trapézio isósceles. O trapézio escaleno, que é quando esses dois lados não são congruentes, ou seja, esses ângulos das bases, eles acabarão tendo medidas distintas. Esse é outro trapézio escaleno, só que perceba, é uma configuração que a gente não está tão acostumado a ver, que ele está interno. Esse lado aqui ele está entrando, em vez de estar os dois para fora. E o trapézio retângulo, que é quando um dos lados ele é perpendicular às duas bases. Uma informação muito importante sobre o trapézio é que a soma desses ângulos aqui, esse ângulo com esse, e esse ângulo com esse, sabemos que a soma dos ângulos de qualquer quadrilátero, né? Quadrilátero é 360 graus, porque seria a união de dois triângulos. Então, quatro lados, 180 com 180 é 360 graus. E esses lados, esses ângulos do mesmo lado, eles sempre a soma deles é 180. Por quê? Se eu pegar aqui qualquer trapézio desses e partir ele ao meio, não necessariamente ao meio, mas traçar uma reta perpendicular às bases, então eu vou ter aqui um ângulo de 90, aqui um ângulo de 90. Então eu já sei que esse lado daqui ele vai ter 180, então sobra 180 para esse, então eu tenho dois trapézios retângulos. Isso acontece com qualquer um deles, eu posso fazer essa divisão, ó, qualquer estilo de trapézio. Então, sempre formando ângulos perpendiculares às bases, ou seja, eu posso transformar qualquer trapézio em trapézios retângulos. Então, sabendo então que esse ângulo com esse ângulo sempre vai ser 180 graus. Isso ajuda na resolução de questões de cálculo de ângulos, certo? Então, outra observação importante é sobre a rotação do trapézio, que a gente costuma sempre ver o trapézio nesse formato aqui, mas eu posso desenhar um trapézio assim, eu posso desenhar um trapézio assim, e muitas vezes, quando a gente vê ele rotacionado, tem muitos estudantes que acabam tendo dificuldades em interpretar, se eu disser aqui que é paralelo a esse, tem dificuldade em interpretar que isso aqui é o trapézio e aqui seria a base menor, base maior, só que rotacionado, tá ok? Então, atenção sempre a essa questão da rotação de figuras geométricas, que por sempre vermos nos livros, nos cadernos, ele no mesmo formato, a gente costuma viciar essa nossa percepção. Uma questãozinha aqui para interpretar, se ABCD, então aqui seria ABCD, é trapézio de bases AB e CD, determine x e y. Então, ele quer o ângulo, o valor dos lados dos ângulos x e y. O que é que eu posso fazer aqui? Não vai funcionar eu fazer a soma, dizer que a soma dos quatro ângulos é 360, porque eu vou ter uma equação com duas incógnitas. Mas aí eu posso partir aqui
em um ponto, traçar uma perpendicular, e agora eu sei, transformei em dois trapézios, né, retângulos. Então, eu sei que aqui, com esse é 180, então esse mais esse também é 180. Então, eu posso dizer que x mais 20 mais x é igual a 180 graus. Agora, virou uma equação de primeiro grau, x mais x, 2x, 180 graus menos 20 graus, né? Transferir para o outro lado. 2x é igual a 160 graus, x é igual a 80 graus. Mesma coisa eu vou fazer para esses dois ângulos aqui. Não. Y mais y menos 30 graus é igual a 180 graus. 2y é igual a 180 graus mais 30 graus. 2y é igual a 210 graus. Y é igual a 200 dividido por 2, 100. 210 dividido por 2, 105 graus. Então, descobrimos o valor de x e y aplicando a ideia de transformar qualquer trapézio em dois trapézios retângulos, ok? Aqui é a mesma coisa, se ABCD é trapézio de base ABCD, determine x e y. Então, numa questão aqui, você vai traçar a mesma estratégia para poder calcular. Eu vou dizer que esse com esse com esse. A diferença é que aqui eu vou ter que y mais x menos 15 é igual a 180 graus e x mais x menos y é igual a 180 graus. Tem uma aula sobre sistema de equações, você pode assistir aí, vai estar no card. Então, y mais x é igual a 180 mais 15, 195 graus. 2x menos y é igual a 180 graus. Eu vou isolar o y para facilitar. 2x menos 180 graus é igual a y. Vou substituir esse 2x menos 180 graus aqui, nesse isso. Eu sei que é igual a isso. Então, eu posso substituir 2x menos 180 graus mais x é igual a 195 graus. 3x é igual a 195 graus mais 180 graus. 195 mais 180 vai dar 3x é igual a 375 graus. X é igual a 375 dividido por 3. X vai ser igual a 125 graus. Para calcular agora o valor de y, eu vou pegar esse valor de x e substituir exatamente aqui. Então, vai ficar 2 vezes 125 menos 180 é igual a y. Aqui fica 250 menos 180 é igual a y. 250 menos 180, que é igual a y, é 70 graus. Então, resolvendo o sistema de equações, a gente consegue resolver essa questão. Muitas vezes o problema para resolver questões não está no entendimento dos ângulos, do conteúdo de geometria, mas na parte algébrica, certo? Outro quadrilátero notável é o paralelogramo. Qual a especificação? O que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Então, DA é paralelo a BC e DC é paralelo a AB. Essa é a classificação de um paralelogramo. Uma informação que a gente precisa entender sobre o paralelogramo é que, se eu pegar as suas diagonais, se eu pegar aqui a diagonal DB e a diagonal AC,
elas vão se encontrar em um ponto médio, aqui, que divide, vou chamar aqui de O, como centro. Eu posso dizer que DO é igual a OB, o segmento DO é igual ao segmento OB, e o segmento AO é igual ao segmento OC. Então, esse lado é congruente a esse, e esse é congruente a esse. Isso para cálculo de diagonais. Todo quadrilátero cujos lados opostos são paralelos é um paralelogramo. Isso quer dizer o quê? Que um retângulo é um paralelogramo. Porque um retângulo, se eu desenho aqui, os lados opostos são paralelos. Porém, nem todo paralelogramo é um retângulo. O retângulo é paralelogramo, o quadrado é paralelogramo e o losango também é paralelogramo. Todos esses aqui são paralelogramos, mas nem todo paralelogramo está encaixado neles. O trapézio ele não é paralelogramo porque ele só tem dois lados paralelos, ok? Então, no paralelogramo da figura abaixo, determine os valores de x e y. Como é que eu posso determinar os ângulos do paralelogramo? Como temos lados opostos congruentes, então esse ângulo também é igual a esse ângulo, e esse ângulo também é igual a esse ângulo. Então, os ângulos opostos do paralelogramo também são congruentes. Voltando para a questão, eu sei que y é igual a 2x mais 10. E eu sei também que se eu trouxer esse pedaço para cá, então esse ângulo ele vai vir para cá, isso aqui estará aqui, então esse pedaço todo aqui, ele se complementa aqui tornando um retângulo. Eu posso dizer também que a soma desses dois ângulos, 3x mais 20, mais 2x mais 10, é igual ao quê? Um semicírculo, 180 graus. 3x mais 2x, 5x, mais 30 é igual a 180. 5x é igual a 150. X seria igual a 30 graus. Então, voltando, eu posso pegar esse ângulo aqui, ele se completa aqui nesse pedacinho, ó. Então, esse ângulo, se eu trouxer para cá, juntando o verde com o azul, ele sempre tem 180 graus, ok? Calcule a medida das diagonais do paralelogramo a seguir. Vimos anteriormente que essa diagonal é igual a essa e essa é igual... Opa! Faltou calcular o valor de y, né? Se eu sei que x é 30, y é igual a 2 vezes 30 mais 10. Y é igual a 60 mais 10, y é 70 graus. Então, agora voltamos à questão do ponto médio. Então, tenho a diagonal, pontos médios. Basta agora eu igualar os lados, os segmentos congruentes. Dividir aqui ao meio. X mais 30 é igual a 2x mais 10. 2y mais 20 é igual a y mais 30. Passo o x para o outro lado, passo o 10 para cá. 30 menos 10 é igual a 2x menos x. 20 é igual a x. Chegamos ao resultado do valor de x. 2y, vou passar o y para cá, menos y é igual a 30 menos 20. Y é igual a 10. Resolvida a questão. Se vocês ainda tiverem com dúvida em por que eu passo para o outro lado com o sinal trocado, deixa aí uma mensagem. Tem vídeo explicando o porquê que a gente passa para o lado oposto ao sinal de igual com o sinal trocado. Vamos continuar aqui. Retângulo. O retângulo é retângulo. O que caracteriza todo e qualquer retângulo é ter os quatro ângulos congruentes.
quadrilátero com 4 ângulos congruentes, ou seja, 4 ângulos de 90 graus é um retângulo. Então, isso aqui, esse lado vai ser congruente a esse e esse lado congruente a esse. O que é que eu posso falar sobre o retângulo? Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, porque todo quadrado tem os 4 ângulos congruentes. Porém, o quadrado tem que ter os lados iguais e o retângulo não, ele pode ser mais esticado. Seguindo a ideia do paralelogramo, suas diagonais, a diagonal do retângulo, ela também divide aqui num ponto médio, em que esse lado, esse segmento é congruente a esse, e esse segmento é congruente a esse, já que todo retângulo, ou todo retângulo é um paralelogramo, tem os lados paralelos. Depois do retângulo, podemos ver esse outro quadrilátero, que é o losango. O que caracteriza um losango é que ele tem 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados de mesma medida. Então, todo quadrado também é um losango, porque todo quadrado tem os lados congruentes. Mas o losango ele não precisa ter ângulos retos. Então, esse ângulo aqui tem uma medida e esse ângulo tem outra medida. Então, eu posso ter esse ângulo medindo x e esse outro ângulo medindo y. Outra característica importante do losango é que as suas diagonais elas sempre formam são perpendiculares, ou seja, formam ângulos retos. Então, a classificação do losango, 4 lados congruentes, apenas isso. Uma questão, no losango a seguir, determine as medidas de x e y. Se o losango tem 4 lados congruentes, seus ângulos não necessariamente são em 90 graus, mas eu sei que suas diagonais são perpendiculares, então esse ângulo aqui é de 90 graus. Y mais 30 é 90. Então, y, 90 menos 30, y é igual a 60 graus. Se eu sei que aqui mede 60 graus, então, ou que o y é 60, né? Então, eu sei que aqui é y, esse aqui também mede 60. Quanto é que vai medir x? Meu losango, essa diagonal, ela divide esse ângulo ao meio. Se aqui é 60, aqui também é 60. Se aqui é 90, então x mais 60 mais 90, todo triângulo tem 180 graus, é igual a 180 graus. X é igual a 100, x mais 150 é igual a 180 graus. X é igual a 180 graus menos 150 graus. Então, x é 30 graus. E, por final, o último dos quadriláteros notáveis, que é o quadrado. E o que caracteriza todo e qualquer quadrado é 4 ângulos congruentes de 90 graus, né? Ângulos retos, e 4 lados iguais. Acabou. Tem 4 lados iguais, 4 ângulos congruentes, é um quadrado. Então, a gente tem aqui uma questãozinha sobre quadrado. Se ABCD é quadrado e ABP é triângulo equilátero, determine x nos casos. Então, eu sei que é quadrado, eu sei que os lados são congruentes. ABP é um triângulo equilátero, ou seja, lados iguais, também são congruentes. Então, eu sei que aqui é 60 graus, porque todo triângulo equilátero, os ângulos internos têm 60 graus. Eu sei que esse ângulo total aqui é 90, então eu sei que isso tudo aqui é 90 graus. Então, esse pedacinho aqui é 30 graus. Eu quero descobrir o valor de x e eu não sei ainda quanto é esse ângulo. O que eu posso usar aqui agora, se esse lado aqui é igual a esse lado, isso é um triângulo isósceles. Se eu desenhar aqui, eu tenho esse com esse
esse ângulo de 30 graus, ó, eu rotacionei, sempre é importante conseguir ter essa visualização de rotacionar sua figura geométrica, que mede x, e aqui também mede x, que são iguais, já que é um isósceles. Então eu sei que 2x mais 30 é igual a 180, 2x é igual a 150, x é igual a 75 graus. Nessa outra questão, semelhante, ó, quadrado, lados congruentes. A, B, P, então, também é equilátero, congruentes. Então, também tem a mesma medida. Se aqui é x, eu sei que aqui, ó, triângulo, também isósceles. Então, se aqui é x, aqui também é x. Quanto é que mede esse ângulo A? É o que a gente precisa descobrir para poder descobrir o valor de x. Aqui eu sei que é 90 graus. Se é um triângulo equilátero, eu sei que aqui é 60. Então, 90 mais 60, 150 graus. X mais x, 2x, mais 150 graus é igual a 180. 2x é igual a 30, x é igual a 15 graus. Então, essa foi uma aula sobre quadriláteros notáveis. Lembrar quadrado, losango, retângulo, paralelogramo e trapézio. Então, bons estudos.